Olá, eu quero saudar a todos e todas, desejando que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada vida e em cada lar. E neste momento em que nós iniciamos o nosso culto vespertino da Igreja Metodista em Pinheiros, eu dou as boas-vindas, eu expresso aqui a minha alegria pela sua participação, mesmo que de forma remota, nós nos colocamos juntos nesse propósito de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de ouvir também a ministração da sua palavra e dispor a nossa vida para o serviço que glorifica o nosso Deus. Nós estamos no quarto domingo do período após a Páscoa, ou seja, celebrando a Páscoa e também já com a perspectiva da celebração do Pentecostes. É o que está logo à frente, a vinda do Espírito Santo. Quando nós nos preparamos, nós vamos lembrando aquilo que a ressurreição de Jesus representa, aquilo que a vinda do Espírito Santo representa, para que a igreja possa cumprir a sua missão sobre a face da terra. E neste momento eu quero convidar você para acompanhar a leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 7, os versículos 9 a 12. E se você puder, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 7, dos versículos 9 até o 12. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E com essas palavras, então, nós abrimos aqui este momento. E uma demonstração, um relato de uma experiência maravilhosa, um contexto escatológico, falando dos acontecimentos finais do reino de Deus, naquela visão do Apocalipse, que está registrado no Apocalipse, e aquele momento de adoração, quando estavam lá aquela multidão, ou seja, estava lá aquela multidão, que ninguém podia contar, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma adoração maravilhosa. Importa que nós possamos, de certa maneira, antecipar aquele momento quando nós nos colocamos verdadeiramente diante de Deus, e também a uma voz, com um coração, com um pensamento, nós o adoramos, nós o reconhecemos como Senhor, como Deus, nós percebemos a realidade do Cordeiro de Deus e declaramos a ele pertence a salvação. E também os outros seres, todos os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes estavam também diante do trono, se prostraram com o rosto sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E eu quero convidar você, então, para continuar refletindo nessas palavras, continuar pensando neste culto celestial que está aqui anunciado, com uma multidão que ninguém pode contar, e que nós, pela fé em Jesus, pela dedicação das nossas vidas a Ele, nós estaremos um dia celebrando também, fazendo parte dessa grande multidão. Nós vamos agora acompanhar o cântico que foi ministrado a partir desse texto. Ao nosso Deus. Adore ao Senhor através desse cântico que está aí no vídeo e que vai ser transmitido para que nós possamos adorar ao Senhor. Cantemos.
que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pai querido, nosso Deus amado, nós queremos reconhecer a bênção, o privilégio, ó Deus, desse encontro que nós podemos ter agora e reconhecer, ó Deus, ainda muito mais o significado, a expressão daquele encontro, ó Deus, que está relatado aqui na Tua Palavra. Quando aquela multidão, que ninguém pode contar, de pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as línguas, estarão diante do trono e diante do Cordeiro, cantando e adorando ao Senhor, juntamente com os anjos todos, com os seres viventes, com os 24 anciãos. Ó Deus, nós pedimos, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita, Senhor, as nossas vidas em gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem dado, em nome de Jesus. Amém, amém. E ainda gostaria de convidar você para acompanhar ainda a leitura, a continuidade do texto de Apocalipse, capítulo 7, agora dos versículos 13 ao 17, que diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Toda aquela multidão estava vestida de branco. E aí ele disse: respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, o ancião que perguntou, ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A continuidade também é maravilhosa. E neste momento do culto em que nós separamos, para que possamos nos quebrantar diante de Deus. Se nós percebemos a glória, se nós percebemos a santidade de Deus, nós também percebemos a nossa pecaminosidade.
nós percebemos a nossa condição de indignos, mesmo que nós tenhamos nos preparado, mesmo que nós tenhamos assumido a disposição para uma vida santificada diante de Deus. Sempre que nos deparamos com a glória, com a santidade de Deus, nós nos vemos indignos. E aí então nós precisamos daquilo que a palavra de Deus nos oferece. E aqui está falando daqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que sejamos nós, que seja eu, que seja você, e aí não importa qual tenha sido o pecado, se aproprie agora dessa bênção de que você pode ser perdoado, de que você pode ser purificado e que você pode ter uma nova vida diante de Deus. Vamos nos colocar humildemente na presença de Deus, dizendo que nós não somos dignos, para que Ele possa, sim, nos tornar dignos, através do sacrifício de Jesus, através da vida de Jesus. Vamos falar com Deus, fale com Deus agora, e fale a respeito da sua vida, a respeito dos seus pecados. Sim, Senhor, nós somos tão limitados, nós somos pecadores e pecadoras. Carecemos, ó Deus, da Tua graça, carecemos do Teu perdão, das Tuas misericórdias, Senhor Deus, e diante da Tua palavra que nos mostra aquela multidão tão grande de pessoas remidas, de pessoas lavadas, pessoas purificadas, pessoas com as suas vestes resplandecentes, vestes brancas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos purifica de todo pecado, nos limpa, Senhor, quebra, Senhor Deus, toda a corrente, toda a amarra, nos ajuda a ser livres, ó Deus, na Tua presença, para Te servir, para Te honrar e Te glorificar com todo o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pela graça e pela bênção do perdão que nós temos em Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. E como proclamação do perdão, eu quero repetir aqui a parte aqui do texto que diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos nos apropriar desta palavra, desta bênção, daquilo que o Cordeiro fez, daquilo que o Cordeiro faz, daquilo que nós recebemos desta bênção. Pois o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. Que nosso Deus nos abençoe. E nós vamos agora, antes de passarmos ao momento de louvor, anunciar o nosso momento de ofertória, quando nós dedicamos ao Senhor. Mesmo que a gente vá fazer depois a nossa transferência, que a gente vai fazer depois a entrega, aqui no culto nós fazemos a nossa dedicação, da nossa oferta, do nosso dízimo, também lá os alimentos para as cestas do amor, o nosso compromisso com a missão. Então é momento de nós colocarmos diante de Deus a nossa oferta. A oferta de nós mesmos, como nosso pastor disse outro dia no culto, né? O melhor que nós temos e o que Deus espera receber de nós é o nosso coração. Porque se nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vontade, nós entregamos a nossa vida, e Deus se agrada com essa entrega plena e, consequentemente, nós também estaremos dedicando ao Senhor as nossas ofertas também monetárias, aqueles recursos que vão ser instrumentos de Deus para sustento da obra e da casa do Senhor. Então faça a sua oferta e nós dedicamos ao Senhor. Quero convidar você para a gente orar, ainda dedicando as ofertas. Pai, no nome de Jesus, nós ofertamos com a nossa vida, com o nosso coração, com as nossas fragilidades, mas também, ó Deus, entendendo que o Senhor nos chama, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos abençoa, o Senhor tem cuidado de nós. Aceita, Senhor, as ofertas, os dízimos, a dedicação, o compromisso, ó Deus, o coração de cada um dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e logo após este momento de louvor, nós teremos a ministração da palavra que vai ser feita pelo nosso pastor, o reverendo Silas Camussato. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre em sua presença e para a sua glória e para o seu louvor. Meu
Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje, sempre, onde ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, que fará o impossível por você. Por você. Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite. Para a nossa reflexão, abram a sua Bíblia em João, Evangelho de João. O capítulo é o de número 10, a partir do versículo 22 até 30. João, capítulo 10, do 22 até o 30. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo texto. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos coloca no seu aprisco. Ajuda-nos, ó Pai, a não sair do teu lado, pois tu és o nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Este domingo é marcado pela comemoração do Dia das Mães. Evidentemente, cada um lembra da sua mãe, principalmente aqueles que já não têm mãe. E uma das imagens de mãe que nos vem à cabeça é a mãe como cuidadora, dedicada e abnegada. É um ideal de mãe muito apreciado e as próprias mulheres se cobram disso. A realidade hoje impõe-se e a mãe, nesses tempos pós-modernos, tem novos desafios. As circunstâncias provocam modificações ou redefinição dos papéis e responsabilidade da mulher na família e na sociedade. A mãe trabalha fora de sua casa em busca de sustento e de se realizar profissionalmente.
Seu tempo é dividido entre família, trabalho e ainda outras tantas tarefas. Alguém certa vez escreveu: mãe não são peças perfeitas, são humanas, com manhas e artimanhas, passíveis de cometerem erro, de sentimentos mistos, de doação, de amor e educadoras com repreensão. Mãe especial é aquela que se coloca a cada dia nas mãos de Deus e que lhe pede auxílio para ser mãe. Ou seja, mesmo sabendo que as mães e os pais não são pessoas perfeitas, mas com os seus erros e acertos, com as suas imperfeições e qualidades, queremos nesse dia reconhecer que Deus nos chamou, assim como chamou o pequeno Samuel, chamou para servi-lo em amor e doação para dentro deste mundo. E é o que espera de nós, é que possamos ouvi-lo. Eli disse a Samuel: volte para a cama e se ele chamar você outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo escuta. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. O texto bíblico do Evangelho que nós ouvimos agora há pouco encontra-se no contexto em que Jesus diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Versículo 27 e 28. Jesus deixa a situação mais clara com as suas palavras. Ou a gente ouve a sua voz e é seu seguidor, ou então não é parte do seu povo. Mas será que conseguimos ouvir a voz de Deus e a voz do nosso próximo? Nós, mães e pais, conseguimos ouvir a voz dos nossos filhos e filhas? O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ouvir é fazer um esforço consciente para escutar, é prestar atenção a uma outra pessoa. Ouvir é fundamental para uma boa comunicação e parte vital do relacionamento íntimo. Inclui prestar atenção à mensagem que são enviadas através de uma variedade de meios. Ouvir é importante porque torna a comunicação possível e essa é essencial para o desenvolvimento de relacionamentos. Assim, ouvir é algo de grande importância. Quando alguém envia mensagem sem que haja alguém para lhe dar atenção ou fazer um esforço para recebê-la, a comunicação não acontece. Uma outra grande razão para que ouvir seja tão importante: nós aprendemos quando ouvimos. Nós, mães e pais, aprendemos a ser bons pais e mães quando ouvimos a palavra de Deus e também quando paramos para ouvir o que os nossos filhos têm a nos dizer. Quando as pessoas deixam de ouvir umas às outras, raramente o relacionamento se desenvolve. Os mal-entendidos são frequentes. O relacionamento familiar se torna deficiente e os erros são comuns. As pessoas querem se expressar, compartilhar suas ideias uma com as outras. Elas querem e necessitam ser ouvidas. Isso nos faz voltar à necessidade de atenção, de respeito. Ouvir também é uma forma de cuidado. Quando alguém dedica tempo para ouvir, demonstra que se importa. Quando ouvimos a palavra de Deus, permanecemos no rebanho de Deus. E isso nos diferencia do mundo e de seus valores. Quando doamos nosso tempo para ouvir os outros, sejam nossos filhos,
nossas mães, pais, avós ou alguém próximo, as pessoas se sentem importantes. A comunicação positiva aumenta. Nós aprendemos diminuindo os erros e enganos quando a gente ouve. Portanto, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que possamos sair deste culto especial de Dia das Mães com essa lição ouvida. Precisamos dedicar tempo para ouvir e estudar com fé a palavra de Deus. E também para conversar e ouvir com as outras pessoas. A nossa escola dominical ajuda muito nessa tarefa. Vamos orar. Senhor, nesse dia em que celebramos o Dia das Mães, agradeço a Ti pelas mães biológicas e adotivas, mães que ouvem nossos clamores, anseios e alegrias e nos ensinam a temer e respeitar. Elas são mulheres generosas. Oro pelas mães idosas, elas são chamadas de nona, vó, bisa, oma, vovó. São um tesouro de fé, de luta, de esperança. São conselheiras, confidentes e amigas. Oro pelas mães sozinhas, que tiveram a coragem de assumir a paternidade e dizer sim à vida em seu ventre. Ela é mãe e pai. Oro pela mãe abandonada, a mulher que foi abandonada pelo marido e assumiu o papel também de mãe e pai. E agora estão lutando para sustentar e educar os seus filhos. Oro pelas mães que têm seus filhos e filhas nas drogas, que elas tenham fé e perseverança, que a oração seja seu maior consolo, que encontrem na família a ajuda necessária para vencer e ajudar o seu filho ou filha. Que sejam sábias em buscar a ciência médica, o tratamento adequado para ajudar seu filho ou filha. Oro pelas mães viúvas, muitas vezes lutam, trabalham, oram, choram, quantas vezes solitárias, mas sempre persistentes no ensino dos seus filhos. Oro pelas mães professoras que geram nas escolas novos filhos e filhas e faz a experiência da maternidade cultural. Oro pela mãe missionária, pastora e episcopisa. São mães que cuidam dos filhos de outras mães. Usa, Senhor, como instrumento de bênção e reconciliação. Oro pelas mães que têm seus filhos presos. Senhor, dê a elas sabedoria necessária para enfrentar a situação. Amado Deus, conforta seus corações doloridos e anima-os através do teu amor. Oro pelos pais que, juntamente com a mãe, cuida, educa, ora e ensina seus filhos de acordo com os valores cristãos. Oro a ti, Senhor, porque o teu amor alcança cada nova manhã. Consola e alegra, renova a fé e a esperança em nossos lares, com nossas famílias. Abençoa ainda os aniversariantes deste mês. Os demais pedidos que estão em nosso coração, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero impetrar uma bênção especial
para as mães. Vamos recebê-lo. Que Deus te ilumine para agir com sabedoria. Que Deus te proteja para promover justiça e dar bons conselhos aos seus filhos e filhas. Que Deus te encoraje para assumir que errar é humano, mas permita corrigir-se e realizar mudanças. Que Deus te fortaleça para unir forças nessa tarefa de educar teus filhos e filhas. Assim, te abençoe o Deus da vida, da paz e do amor. Amém. Um feliz restinho do Dia das Mães. Deus esteja com todos nós. Uma boa semana. Tchau.